todos a paz de Jesus para vocês. Neste momento eu peço e convido a todos a nós levantar uma breve oração para nós já entrar na palavra de Deus que o Senhor tem direto do seu trono para nossas vidas. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus e eterno Pai, neste momento eu entro na presença do Senhor para apresentar nas tuas mãos, meu Deus, cada vida, cada alma que há de assistir esse vídeo, que está assistindo este vídeo. Deus, no nome do Senhor, rompe as barreiras, as fortalezas, os impedimentos, laços, embaraço. Tudo aquilo que nos impede, meu Pai, de conhecer, de entender o que está escrito, a palavra do Senhor, para nós tomar posse das nossas vitórias, e a maior delas, salvação. Deus, no nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome do Senhor, um nome que é sobre todos os nomes, rompe toda barreira no mundo espiritual, todo impedimento, a fúria do adversário contra a tua igreja, a fúria do adversário contra nossas vidas, nossas famílias. Senhor, vai na frente, vai dando vitória. Senhor, vai mudando a história, vai mudando a sentença e vai lançando por terra toda a barreira, Senhor, a dificuldade que nós encontramos todos os dias para orar, para consagrar, buscar a tua face, a tua presença cada vez mais. Senhor, eu te peço neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir os meus lábios, em nome do Senhor, e falar com todos nós aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe grandemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Peço aos amados irmãos, abre vossas Bíblias, no livro do profeta Jeremias, bendito seja Deus, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, é a palavra de Deus para nossas vidas neste dia de hoje. Que Deus vos abençoe. Jeremias capítulo 7, a partir do verso 1 está escrito: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Versículo 2: fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessaram estas portas para adorar o Senhor. Versículo 3: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijo a sua conduta e as suas ações, e eu o farei habitar neste lugar. Aleluia. Versículo 4: não confieis nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Versículo 5: mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína. Versículo 7: então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados de antiguidade e para sempre. Versículo 8: mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Deus está falando. Vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Deus falando para a sua igreja. Versículo 9: vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. Versículo 10: e depois vim e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Versículo 11: este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo tudo isso, declara o Senhor. Cuidado, eu mesmo estou vendo tudo isso, declara o Senhor. Deus está vendo a conduta da sua igreja. Deus observa tudo. Deus vê tudo. Deus contempla tudo. Nada passa desapercebido do Senhor. Tudo Ele vê, tudo Ele contempla.
Louvado seja Deus. Amados e queridos, preste bem atenção. O templo, ele é necessário para nós se reunirmos. O templo, a igreja onde nós vamos, é o templo. Referente aqui à palavra. É um lugar que foi levantado desde os antepassados para exaltar e adorar o nome daquele que é, o Deus Todo-Poderoso. É um lugar onde o povo de Deus, a igreja de Deus, se unifica, se reúne para confraternizar, adorar, louvar, engrandecer, abraçar, ao ser chorar, abraçado com seu irmão, com a sua irmã, dividir as suas angústias, um orar pelo outro, um abraçar o outro. Isso é a igreja de Deus. E o templo ali diante de Deus, dentro do templo sempre foi levantado homens, mulheres, constituída pelo Espírito de Deus, para conduzir o seu povo na verdade. Nós sabemos que nós estamos vivendo um pré-reino. O que é isso? Nós estamos sendo preparados para o reino eterno. No momento nós estamos vivendo um pré-reino, havendo uma preparação por intermédio da palavra, pela ação redentora do Espírito Santo sobre o coração da humanidade, por intermédio de homens e mulheres levantados, constituídos, preparados para capacitar o povo de Deus, ensinando a verdade, para transformar suas vidas, para que quando a trombeta soar, nós podemos, aleluia, não dizer corri em vão, perdi tudo, mas subir com todos os salvos naquele grande dia. Mas só que no nosso dia não tem sido assim. Nós vemos um declínio espiritual muito grande. Nós vemos uma apostasia muito grande. E quando a Bíblia diz aqui, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, nós vemos que no nosso dia, as pessoas, o povo de Deus, que se julga o povo de Deus, que se julga professar a fé de Jesus, esqueceram o significado de templo. Esquecer o significado real de que é uma igreja. Nós somos templo de Deus. Eu e você somos templo, habitação de Deus. Esse foi o único meio que Deus, na sua grandeza, viu de o homem levar o homem a obedecer os seus mandamentos. Foi morando dentro do homem por intermédio do seu Espírito, dado pela fé em Cristo Jesus. E nós vemos que, aleluia, até hoje os templos existem. Os templos enormes, os templos bonitos, os templos regados de riqueza. Nós vemos tantos templos, com tantas riquezas, mas aonde precisa ter riqueza não tem, que é no coração da igreja. Claro não de todos, porque sempre vai existir o remanescente. Entenda uma coisa, queridos e amados em Cristo Jesus. Mateus 24, rapidamente comigo, Mateus 24, versículo 1 e 2. Mateus 24, versículo 1 e 2, está escrito dessa forma: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhes mostrar-lhe a estrutura do templo. E Jesus, versículo 2, Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. O templo de pedra e o templo de carne. Atos capítulo 7, 48. Atos capítulo 7, 48. Está escrito assim: O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta. Está nas profecias. Veja a palavra aqui, habitar. No versículo 48 de Atos capítulo 7. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Ou seja, templo de pedra. O templo onde eu e você congregamos. Todos os finais de semana, durante a semana. Ali é o templo, a casa de oração. Mas vamos entender algo. Assim como Jesus veio ser o templo, por intermédio do seu sacrifício, nós veamos também e somos templo de Deus. Segundo Evangelho de João, capítulo 2, versículo
a partir do versículo 19, Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Versículo 20, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. No versículo 21 é onde eu quero chegar. Mas ele falava do templo do seu corpo, templo de carne. Você é templo, eu sou templo, a igreja de Deus é templo. O Espírito de Deus quer mudar a nossa vida, começando pelo nosso interior. O problema está no ser humano. O pecado ele está introduzido dentro do ser humano, por conta de um corpo físico corrompido que temos, e que isso não mudará até o dia da redenção, onde receberemos o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Mas entenda bem, hoje a igreja, a maioria, na sua maioria, entende que ir para o culto na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, ou 3 vezes na semana, ou 4 vezes na semana, aos domingos, isso nos dá o direito de ser salvo. Isso nos dá a condição de ser justificado diante de Deus. Preste bem atenção o que o Senhor fala para o seu povo. No capítulo 7 de Jeremias. Preste bem atenção. O versículo 9. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. Qual era a prática do povo? A ordem do Senhor, ou seja, o Senhor está exortando a sua igreja neste momento. O Senhor está falando no capítulo 7, no versículo 3, a parte B do versículo. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Por que eu tenho que corrigir? Eu os farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras infiéis, palavras inúteis. Que palavra? Vamos para o templo, vamos para a igreja hoje. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou um pastor. Eu sou um diácono. Eu sou um obreiro. Eu sou uma diaconisa. Eu faço parte do círculo de oração. Entenda bem. Tudo isso são cargos, ou seja, dado por Deus dentro da igreja, para a sua obra, para a edificação do corpo da igreja. Mas nenhum cargo vai te justificar diante de Deus naquele grande dia. Nenhum cargo vai mudar a tua vida espiritual, a não ser que dentro de você, o teu coração ele seja mudado. O coração de pedra seja arrancado e seja colocado dentro de você um coração de carne. O que é que significa isso? O novo nascimento. O novo nascimento é a conduta que Deus requer de mim e de você. Então nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas estão matando. Primeiro aqui vocês estão o quê? Roubando. As pessoas estão matando. Primeiro, roubando em 2 campos. Primeiro, campo espiritual. Muitos líderes roubando os fiéis. Muitos irmãos roubando seus irmãos, sendo injusto com suas irmãs, com seus irmãos. Nós sabemos que o roubo está muito grande por conta de dízimo, oferta, dinheiros, valores que são levados para a igreja por mandamento de Deus para crescimento da obra e para a ajuda daqueles que necessitam dentro da obra, de dentro da obra para fora, para projetos novos, mas tudo com a visão única de alcançar almas, abrir novas igrejas, alcançar as almas, ajudar obreiros, aleluia, ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, os menos favorecidos na sociedade. É para isso que é os dízimos, as ofertas, toda a arrecadação dentro do templo, levado pelos fiéis. Porém, como o Senhor diz através de Jeremias, que o povo está roubando. E quando nós voltamos em Jeremias capítulo 2, versículo 8, nós vemos que os sacerdotes não buscaram a Deus. Nós vemos que os profetas e os pastores profetizam por Baal. Ou seja, toda a liderança do povo de Deus estava corrompido. Então, assim como os pastores, assim como os sacerdotes, assim como os profetas, obviamente vai ser os seus seguidores. Vai ser aqueles que seguem, que ouvem as suas doutrinas, que assistem as suas pregações, vai ser semelhante a ele.
Assim como é o profeta, vai ser os seus seguidores. Assim como é o pastor da sua igreja, vai ser você. Então aquilo que é dado para você é aquilo que você aprende. Porém, nem tudo aquilo que você aprende significa que seja o certo aos olhos de Deus. Por isso a Bíblia diz em 5,39, examinai as escrituras, Evangelho de João. Examinai as escrituras porque vós cuidaste nela a vida eterna. E é ela que testifica de mim. Então o que é que cabe a mim, a você? Ler a Bíblia. Ler as escrituras sagradas, se dedicar a ter tempo para a palavra. Bendito seja Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Introduzirão encobertamente. Pedro está exortando a igreja, está chamando a atenção da igreja. Cuidado, assim como houve no passado, vai haver também no meio de vocês. O que mais tem no nosso dia é isso. Ou seja, homens que Deus resgatou, como está escrito no texto. São homens que Deus levantou do pó e da cinza. São homens que o Senhor mudou a vida dele e a vida dela. São pessoas que outra hora estavam no vale, estavam com a sua vida no pecado, aprisionado. O Senhor tirou do pecado, o Senhor tirou do poço, o Senhor lavou, trouxe para a presença dele, levantou, constituiu como uma serva e um servo para pregar a verdade. Porém, com o passar do tempo, como todos nós somos sujeitos a cair no engano da avareza, nos deleites deste mundo por conta do pecado, lutar, aleluia, contra os nossos membros 24 horas, a luta da carne contra o espírito. E nós vemos que homens a cada dia que Deus tirou de lugares que jamais a gente ia pensar que pelo menos existia aquele lugar, e fez uma grande obra, e levantou você, e colocou você como líder para pregar a verdade. Porém, viu no Evangelho uma possibilidade de se dar bem. Viu no Evangelho uma possibilidade de tirar lucros, aleluia, para a sua vida, tirar benefício próprio para a sua própria vida, para a sua família, para o seu lar, para gozar do melhor na terra, aleluia, falando financeiramente. E as ovelhas, ninguém está nem aí. As ovelhas ficam de último plano. A igreja fica de último plano. O que você ganha com isso, irmão e irmã? Semeando a falsa doutrina, sendo enganada, roubando os fiéis. Os ladrões não herdarão o reino de Deus, ficarão do lado de fora. Os ladrões não herdarão o reino de Deus. Bendito seja o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, bendito seja Deus. Os ladrões não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Versículo 10. Não erreis nem os devassos, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui tem várias classes. Sodomitas, homossexual, tem que se converter. Precisa Jesus fazer uma obra na vida do homossexual? Estou aqui para criticar? Não. Estou aqui para pregar a verdade de Deus. É melhor você saber a verdade agora do que você saber a verdade tarde demais, como o rico que está no Arde. Ele levantou os seus olhos e viu ao longe, só que ele levantou os olhos tarde demais, no lugar errado, e viu ao longe tarde demais. Nós temos que ver ao longe agora. Ver ao longe o que? A promessa está no futuro. Isso significa ver ao longe. Levantar os olhos significa tira os olhos da terra, tira os olhos daquilo que é terreno, dos bens materiais. Tudo que é material passa. Aleluia. Isso não significa que não devemos almejar e buscar pelas coisas melhores dessa terra. Devemos, mas não mude a ordem das coisas. Primeiro a matéria, segundo o rei. Não está escrito assim, mas está escrito em 6,33, Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então os ladrões, os sodomitas, ou seja, os
idolatras. Quem os idolatra? Participante de jogo, jogador de futebol, está na idolatria, jogador do bicho, jogador de tantas outras coisas, está aprisionado nos seus próprios pecados. Não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas, como eu já disse, são homens sexuais. Aleluia, são esse demônio que atua, aleluia, nesta área, enganando muitos. Você que é homem, você é homem. Você que é mulher. Ainda que o homem que não entende, aleluia, a grandeza de Deus, porque as coisas de Deus é loucura para o homem. Aleluia. É necessário uma conversão. É necessário uma transformação. Bendito seja Deus. É necessário uma transformação. Os roubadores, os adultérios. Quantos adultérios no nosso meio? Quantos líderes traindo as suas esposas? Quanta esposa de líder traindo seus esposos? No meio da igreja em geral e em toda a nave da igreja. O casamento é só um. Romanos capítulo 7. Rapidamente, em nome de Jesus, Romanos capítulo 7, 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 2, versículo 3, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Irmã que está traindo seu esposo, a aliança ela só é quebrada no relacionamento matrimonial, no casamento, ou seja, no casamento, por intermédio da transgressão do adultério. 19:9 Mateus. Bendito seja Deus. 19:9 Mateus. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A prostituição, o que é a prostituição? Se relacionar com um e com o outro. O adultério quebra o casamento. O adultério quebra a aliança do relacionamento conjugal. E quantas pessoas estão dentro da igreja, falando de líderes, pessoas que estão ali, ou seja, passa o dia no pecado, passa a semana no pecado, e no final de semana vai para a igreja, para o templo de Deus, adorar a Deus no pecado, acreditando que a sua vida está sendo justificada, acreditando que é uma serva, que é um servo de Deus. Por isso o Senhor disse: olha, melhorar as vossas condutas, melhorar as vossas ações. Aleluia, porque o povo está acostumado a dizer: vamos para a igreja, vamos para o templo, sendo que o templo de Deus é você, sendo que a mudança tem que partir de dentro de você. Se isso não acontecer, não vai adiantar você ir para a igreja todo dia, não vai adiantar você participar do corpo e do sangue, não vai adiantar você dizer que tem um cargo eclesiástico, não vai adiantar você dizer: eu sou um pastor, eu sou uma pastora, eu sou membro de igreja B e igreja C. Nada disso vai te justificar, nada disso vai mudar. Mas aquele que não dá sede da água do Espírito jamais vai entrar no reino de Deus. Deus, aleluia, Ele derramou sobre a terra a maior promessa. E que promessa é essa? Vamos comigo, bendito seja Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 36, bendito seja o Senhor. Capítulo 36 de Ezequiel, a partir do versículo 25, que está escrito assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observei. E porei dentro de vós o meu espírito. O texto está indicando na primeira pessoa do singular, Deus falando: eu colocarei dentro de vós o meu Espírito. O Espírito do Senhor, qual é o propósito de nós recebermos
E porque Deus está dizendo, eu vou colocar o meu Espírito dentro de vós e fareis que vocês andeis dentro dos meus mandamentos, dentro dos meus preceitos. O Senhor está dizendo, este é o propósito, aleluia, do sacrifício do Filho de Deus. Por intermédio do sacrifício, nós somos lavados pelo sangue, somos purificados dos nossos pecados. Então, podemos receber o dom do Espírito Santo, que vai fazer uma obra gloriosa na minha vida e na tua vida. Aleluia. Vai fazer com que a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que mente, a pessoa que rouba, a pessoa que trai, a pessoa que adultera, a pessoa que compra e não paga, a pessoa que julga e aponta todo mundo, a pessoa que tem ódio, ira no coração, tudo isso seja limpo do teu coração, porque o Espírito de Deus vai te dar um coração novo e um espírito novo. O que é um coração novo? É um coração com sensibilidade de Deus, é um coração que tem misericórdia, é um coração que tem bondade, é um coração que ama sem esperar ser amado, é um coração que dá sem esperar receber, é um coração que em vez de emprestar, dá, é um coração segundo o coração de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, é um coração segundo o coração de Deus. Só quem pode fazer isso no coração do ser humano é o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que foi derramado pela promessa, que vem sobre nossa vida para fazer habitação. Nós somos templo, você é templo de Deus, porque o povo nesse momento se encontra nessa condição espiritual. É porque o povo não tem comunhão com a palavra, o povo não tem comunhão, aleluia, com o Espírito Santo, não tem vida de oração, não consagra a sua vida, não renuncia. Na igreja está adorando e quando chega em casa está dançando funk. As jovens estão na mocidade, quando chega em casa está dançando funk, está postando fotos ilícitas na internet. As jovens que fazem parte, aleluia, da mocidade na igreja, são as mesmas que quando chega em casa, passam de madrugada na internet, falando sabe lá com quem, só Deus sabe, aleluia, não tem vida de oração, aleluia, e acredita por fazer parte do grupo da mocidade, vai ser salva. Vai não. Se a tua vida não for transformada, não vai entrar no reino. Talvez você está ouvindo este vídeo, assistindo esse vídeo. É contigo que Deus está falando conosco. A sua vida precisa ser mudada. O teu caráter precisa ser restaurado. A tua conduta, as tuas ações tem que ser mudada. Você é templo de Deus. Um espírito novo são pensamentos, mente de Cristo. Não é outro espírito, nós já temos o espírito. Quando ele fala, vou dar um coração novo, um espírito novo, ele está falando, eu vou dar um coração que sente o que eu sinto. Deus está dizendo, eu vou dar um coração que sente o que eu sinto, que ama como eu amo, aleluia, que estende a mão como eu estendo, aleluia, que visita o órfão, que visita o preso, visita o cativo, que ama, aleluia, os meus irmãos, porque Jesus, ele é o nosso Senhor e o nosso irmão. E quando nós fazemos algo para alguém, nós não fazemos diretamente para aquela pessoa, mas para o Senhor. O Senhor, ele veio para semear a paz, ele veio para semear a abundância de vida. Mas não é isso que está acontecendo neste momento dentro das igrejas. As pessoas esqueceram que você é templo. Tem muitas pessoas que estão esquecendo, você é templo. O Espírito Santo, o Deus quer habitar dentro de você, quer mudar a sua história. Aonde você congrega, é necessário congregar, sim. É necessário estar debaixo da autoridade espiritual, sim. É necessário participar de todos os eventos da igreja, sim. Mas o que você não pode esquecer é que você é a habitação de Deus. No templo, como a gente leu, aleluia, em Atos capítulo 7, versículo 48, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita, guarda bem essa palavra, não habita. E o que é que Deus faz onde nós estamos congregando? Deus se manifesta. Deus enche o templo com a sua glória e visita a sua igreja que está ali o adorando. Os 1000 sacrifícios de Salomão, Deus visitou o templo. A glória de Deus encheu o templo. E todo o povo foi impactado. Mas quando nós saímos dali, nós continuamos sendo o templo. Quando nós saímos da mocidade para ir para casa, nós continuamos sendo o templo. Quando quer terminar a administração, a pregação, que vamos para casa ou para qualquer outro lugar, só Deus sabe para onde você vai, você continua sendo o templo. O Espírito de Deus que se manifestou lá vai junto com você.
Pelo menos é isso que Ele quer fazer. Quando nós aceitamos, pois é necessário abrir, permitir que Deus entre na sua vida. Bendito seja o Senhor. Nós vemos a profanação tão grande no nosso meio. Mas Deus quer mudar. As leis foram escritas em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31, verso 18. Pelo dedo de Deus. E dada a Moisés. Na segunda aliança, isso mudou. 2 Coríntios 3:3. 2 Coríntios 3:3, bendito seja Deus, está escrito assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada a vós, e escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Paulo está falando das 2 alianças. A primeira aliança, feita, aleluia, no Êxodo. Ali nós vemos no versículo, capítulo 31, versículo 18. Moisés sobe ao monte, Deus das leis. Escrito com o seu dedo em tábua de pedra. É uma figura do que ia acontecer no futuro. Agora Paulo fala aqui de 2 coisas, desta primeira aliança e da segunda aliança. Que agora, o Espírito do Deus vivo, Ele escreve as leis no nosso coração de carne. É um coração com sentimento, um coração que foi trabalhado e o Espírito Santo vai moldando, vai trabalhando, vai escrevendo. Em vez de escrever na tábua de pedra, o coração duro, por conta do pecado, agora Ele está escrevendo no coração de carne. Entenda bem, nós somos a carta de Cristo. Você sabe o que é que o Senhor está dizendo? Que você é a palavra, que você é a Bíblia, aleluia, sobre a terra. É a Bíblia que anda, é a Bíblia, aleluia, que profetiza, é a palavra, aleluia, que se move. Aleluia, nós somos uma carta não escrita com tinta, porque não está falando de uma carta natural comum, mas ele está falando a igreja do Senhor. Aleluia, ela é a carta de Cristo, e toda carta que ele se escreve, ela é selada com o anel do rei. Nós fomos selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, aleluia, para a grande obra redentora naquele grande dia. Nós somos a carta, e significa que os mandamentos de Deus foi escrito dentro de mim, dentro de você, e se não foi, precisa acontecer isso, aleluia, e selar, porque o que está selado, quem está fora não vê. O que está selado, quem está fora não entra, porque está selado. Aleluia, você está selado pelo Espírito da graça. Você está selado por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Ninguém tem que ver dentro de você, só quem te sonda é Jesus. Aleluia, só interessa a Jesus o que está dentro de você. Você é a carta de Jesus. As pessoas, por onde você passar, as pessoas têm que te ler. As pessoas têm, aleluia, que meditar em você. O que é que significa isso? Você é a Bíblia. Você é uma carta de Deus para as pessoas lerem você. Como que as pessoas vão te ler a tua? Como que as pessoas vão me ler, meu irmão? Através das tuas obras. Como as pessoas vão te ler? A maneira que você fala. Como as pessoas vão me ler, irmão? A maneira que você se veste. Se você só profana, as pessoas estão te lendo para o mal. Para olhar para o evangelho e dizer, eu não quero este evangelho para ser igual a ela, para ser igual a ele. Mas se você manifesta um caráter divino, as pessoas vão dizer, verdadeiramente Deus existe, e Deus ainda opera milagre, e Deus ainda transforma e regenera e salva vidas cativas. Então você é uma carta que anda. Você é uma carta que dá testemunho na terra de que Jesus é o verbo de Deus, e que transforma e muda e salva, e que Ele virá buscar da igreja. Você é a carta, é um testemunho vivo na terra. Mas muitos estão no adultério, muitos estão na mentira, muitos estão vivendo uma vida de engano, enganando a si mesmo. Muitos estão enganando a si mesmo. Tiago capítulo 1. Bendito seja Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Quantos ouvintes que tem nas igrejas? Ouve pelo lado e sai pelo outro.
vai para sua casa e volta para o culto no dia seguinte, ou 2 dias depois, e nada muda. E nada acontece. Por quê? Porque está preso no pecado. O povo esqueceram que aonde nós vamos adorar é só lugar de adorar. É um lugar santo constituído para adorar a majestade. Mas nós somos o templo de Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Para que Deus venha transformar a minha e a tua vida. Para que você venha ser preparado para aquele grande dia. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós lemos em 7,48, Atos dos Apóstolos. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Ele se manifesta no templo feito por mão de homens. Mas ele não habita. E onde Deus habita? Capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos templo de Deus. E o que mais? E que Deus, e que o Espírito de Deus habita. Faz morada. Porque se nós somos casa é feito para morar alguém. Agora, se Deus não mora na tua vida, por intermédio de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, quem está morando na tua vida? Talvez você queira saber. 1 Samuel, bendito seja Deus. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Louvado seja Deus. Versículo 14, está escrito assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O que acontece? Quando nós somos igreja, nós somos selados pelo Espírito da verdade. Ele vai nos conduzir, nos ensinar, nos capacitar, nos habilitar a guardar os mandamentos de Deus, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de renúncia, renunciar ao mundo e se aproximar de Deus, para que cada dia venhamos ser a imagem e semelhança do Senhor. É por intermédio da ação divina do Espírito Santo que isso acontece na vida de todo ser humano. Ele foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence por intermédio da pregação da palavra de Deus. Então nós vemos aqui que o homem foi levantado, constituído por Deus, mas não perseverando na sua palavra, não obedecendo a palavra. Vamos ler 1 Samuel 15, versículo 11. Está escrito assim: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Irmãos, tem pessoas que estão mais sacrificando do que obedecendo. Porém, versículo 22, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedecer a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O que é o sacrificar? Jejuma, ora, busca, faz a obra. Não é por você fazer a obra, irmão. Nós temos que fazer a obra. Não é fazer a obra, é como você faz a obra. Tem muitas pessoas que estão fazendo a obra, mas mata almas. Tem muitos líderes de igreja que estão na obra direto, mas é matador de alma. Não sabe cuidar das ovelhas. É pessoa violenta. São pessoas que se converteram parcialmente. Parte do seu corpo ainda não foi convertido. Então é necessário uma conversão genuína por completo. Tem muitas pessoas matando ovelhas que precisam ser tratado. Só que um doente não cura outro doente. Para alguém curar um doente, tem que estar curado. Se você foi curado por Deus, quando você abrir a boca, quando você se conduzir para uma situação, você vai levar cura. Porque você está indo no nome de Jesus. Você recebeu o que é de Jesus. Bendito seja Deus. Então nós vemos que casa que foi feita para habitar o templo do Espírito Santo, agora é habitação de demônios. O Espírito Santo saiu de sobre a vida de Saul. E agora o Espírito mal da parte do Senhor, ou seja, por permissão do Senhor, porque tudo é mando dele ou por permissão dele, um demônio está alojado na vida dele agora. Você sabe o que esse demônio fez? Levou ele até um terreiro. Quantos pregadores, homens e mulheres que outra hora pregavam a palavra e hoje estão num candomblé? Hoje estão num terreiro de Umbanda. O que aconteceu? Alguma coisa semelhante. Se desviaram da presença de Deus e Satanás influenciou. E agora está num terreiro.
está servindo a Satanás, mas Deus é poderoso para te tirar daí. Deus é poderoso para mudar a tua história. Com Ele habita o perdão para que seja temidos o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero ler um texto que se encontra aqui. Bendito seja o Senhor, aleluia. Em Lucas, a partir do versículo 19, está escrito assim: foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Versículo 20. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos, que querem te ver. Versículo 21. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a executam. Ou seja, Maria queria ver Jesus juntamente com seus irmãos, estava do lado de fora do templo. Jesus estava ensinando dentro do templo. Aleluia. Não é, aleluia, por ela ser mãe de Jesus, que ela tinha regalias. Não, a condição de salvação é igual para todos.